Olá, graça e paz. A nossa reflexão de hoje, ela está em Jeremias 39, dos versículos de 11 a 18, que diz assim: Mas Nabucodonosor... Deixa eu só arrumar aqui a câmera que tá, acho que com uma pequena falha. Pronto. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradá, o chefe da guarda, dizendo: Toma-o, cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzaradan, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Magi e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gegalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade, para mal e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. Não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. A palavra de hoje, ela vem de encontro ao nosso coração, para que a gente possa refletir e observar o quanto que entregar nossas vidas para Deus, confiar nele, faz toda a diferença no meio das situações, circunstâncias que a gente vive. Aqui a gente viu que Jeremias ele precisou falar, né? Quando a gente viu aqui o etíope, vai e fala para Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade para o mal e não para o bem. Se cumprirão diante de ti naquele dia. E te livrarei naquele dia, diz o Senhor. Não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, porque Deus vai lá salvar. Certamente te salvarei, e não cairás a espada, porque tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. A gente não escolhe as circunstâncias que a gente vai viver. Muitas vezes a gente vive situações que a gente não quer. A gente colhe sementes que a gente não plantou. E a gente acaba tendo que estar envolvido em situações que a gente não gostaria de estar. Nem sempre a gente consegue escolher o que vive, nem sempre a gente consegue controlar o que vem. A gente consegue controlar o que a gente entrega diante de Deus, o que a gente entrega em relação a reações, comportamentos, palavras e intenções diante das circunstâncias. Se algo nos faz mal, a gente precisa sim se posicionar e pôr um limite para que aquilo não invada nosso espaço. Porém, também a gente precisa entregar nas mãos de Deus, porque o agir rebatendo o que nos fez mal não é saudável, né? A vingança vem do Senhor e ele é justo para fazer aquilo que lhe apraz. Aqui a gente viu que naquele caso, né, em relação a Nabucodonosor, que ele cuidou de Jeremias. Jeremias, desde o início ali dessa carta, desse livro, a gente vê lá no início do primeiro capítulo, vou até voltar aqui, que Deus fala que ele vai cuidar de Jeremias. Ó, Jeremias 1, versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E a gente viu aqui que Deus, a todo momento, colocou Jeremias para falar, para alertar, para dizer: olha, Deus vai vir pesar a mão, mas não é para falar coisas boas, é para vir trazer, muitas vezes, a correção, né, o juízo, a justiça. E por que que isso acontece? Porque a gente vive situações ao longo da vida que, se Deus não vier e nos chacoalhar, a gente não acorda, a gente não valoriza aquilo que é realmente importante e a gente não sabe distinguir o que é útil do que é inútil. E o que eu digo sobre útil e inútil, em todos os âmbitos, né? Porque às vezes você vai produzir algo, você tem muita
produtividade em uma área, só que o que você produz não é tão útil quanto outra coisa que você ainda não descobriu em relação à espiritualidade, em relação à sua vida, em relação à eternidade, em relação às suas escolhas. Então, o que Deus quer trazer para a gente hoje? A confiança nele faz com que a gente garanta nosso futuro nele. Por mais que essas circunstâncias e situações ao nosso redor sejam difíceis, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim, a cada um ao seu modo. Por quê? Porque a gente confia em Deus. Se você confia em Deus, mesmo que tudo pareça confuso, mesmo que venham ventos e venham situações que você do nada tenha que enfrentar, que geralmente, né, tudo vem por pessoas. Ou pessoas nos abençoam, ou pessoas nos atrapalham e nos colocam em situações difíceis. Sempre é tudo por pessoas. Então, o que a gente precisa entender? A nossa responsabilidade em cada uma das situações, o que é seu, o que é do outro, o que você pode fazer a respeito, o que você ganha, o que você perde. Se você ajudar, o quanto você se envolve naquilo e é conivente com algo que às vezes não é correto. Se você não se envolve, o quanto você está deixando de ajudar e a sua humanidade não está sendo exercida ali. Então, vamos lembrar que a palavra do Senhor, às vezes, ela vem para confundir os sábios. Né? Deus faz coisas loucas para confundir os sábios. Tudo depende da intenção, do propósito, do como você olha para aquilo e o objetivo daquela situação, daquela interação, daquele comportamento que você tem no dia a dia. Aqui a gente viu que Jeremias, ele era novo, né? No início ele falava, ai, Senhor, não me manda não, eu sou novo. E Deus cuidou dele. E Deus tinha um plano na vida dele, e ele foi usado por Deus. E todos os capítulos a gente vê ali que teve um propósito na vida dele. E a todo momento, Deus falou, eu vou te salvar, eu vou te livrar. Então, quantas vezes ele não faz isso conosco, né? Coloca em situações difíceis e nos livra. E para que ele faz isso? Para que a gente alerte as pessoas de que Deus está vindo com justiça e ira sobre aquela circunstância. Se a gente não tiver um alerta, a palavra vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se a gente não ouve, a gente não desenvolve nossa fé. Então, os servos de Deus estão espalhados por aí, cada um num contexto diferente, para que a gente consiga fazer o quê? Alertar aquelas pessoas daquelas circunstâncias e situações que estão acontecendo naquele contexto. E tudo isso a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que ter uma responsabilidade afetiva de saber o impacto daquilo. Ter certeza se é Deus que está nos pedindo para falar certas questões, ou se é a nossa vontade de desabafar, ou de corrigir, ou de exortar. São coisas diferentes. Porque quando Deus manda, a palavra vai como uma espada afiada que entra e esquadrinha o coração e traz mudança. Quando não é de Deus, ela pode trazer destruição. Palavras são flechas, né? Para o bem e para o mal. E esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque nossa intenção diz o quê? Às vezes a gente quer ajudar, só que a pessoa não tem estrutura para aquilo. E é o momento? Tudo tem o seu momento. É o mesmo que a gente querer colher laranja de um pé de laranja que foi recém-plantada. Então a gente não consegue colher no tempo errado. Ah, o pé de laranja é maravilhoso, é bênção, só que no tempo errado ela não vai ter fruto. E a gente pode achar que o pé de laranja não é a bênção para a nossa vida. Tudo é muito bem cronometrado no tempo de Deus, porque Ele que conhece tudo, Ele consegue ver quantas pessoas estão prontas para determinadas situações e o quanto elas estão prontas para entenderem, às vezes, determinados contextos. Porque, às vezes, uma mensagem que vai chegar para alguém na hora errada é só uma semente que cai na terra e não tem fruto, logo é roubada pelos pássaros que passam pelo caminho. Agora, se for no tempo certo, o terreno está fértil, ou seja, chegou o momento daquela pessoa receber aquela mensagem, aí a tua palavra, Deus vai te usar para que essa palavra vai entrar no coração e vai ter mudança, vai frutificar lá dentro do coração da pessoa.
É por isso que a gente tem que tomar cuidado, para a gente estar sempre ligada em Deus, né? Com o Espírito Santo no nosso coração, para que a gente saiba o que fazer em cada situação. Tem momentos que a gente se cala, tem momentos que a gente fala, tem momentos que a gente recua, tem momentos que a gente avança. E como saber cada um desses momentos? É só o Espírito Santo que vai te dar discernimento. A gente precisa, sim, se preparar, né? Se preparar como? Estudando, entendendo, tendo conhecimento das áreas das quais a gente tem interação. Aí você vai ter uma gama de ferramentas a mais para você, naquele momento específico, usar a ferramenta que melhor lhe cabe. Então, sim, temos a nossa parte de continuar sempre estudando, melhorando e avançando. Outro ponto é, na hora, o que fazer depende da sabedoria que Deus vai revelar naquele momento, o que você vai falar. E se Deus pedir para você falar algo que parece que vai ser um alerta, ninguém gosta de ouvir, como o texto fala, né? Que Deus vem aqui para as palavras dele vão ser para o mal, não para o bem. Por quê? Porque ele vai trazer correção. Ninguém gosta de ouvir isso. Só que às vezes é isso que liberta. Pode observar, boa parte das pessoas que viviam no erro, quando tem um impacto grande na vida, é o que faz com que ela reflita e mude o caminho, se desvie do mal, mude a direção. Então, a nossa vida também é feita de mudanças. E o que fez com que você mudasse de caráter, de construção ao longo do tempo? Foram as dificuldades que fizeram com que você acordasse para a vida. Todo mundo que ainda não teve grandes impactos na vida tem grandes chances de estar em engano. Todo mundo que ao longo da vida passou por situações difíceis tem grandes chances de isso ter sido um estímulo para que elas acordassem e tivessem muito mais amadurecimento, responsabilidade, busca pela espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, é você saber quem você é você se conectar com Deus, é você conhecer a Deus, porque conhecer a Deus é o que faz com que a gente entenda melhor a vida, as coisas, as circunstâncias. Ele se deixa ser achado quando a gente busca a presença dele. Então, como buscar a Deus? Começa a conversar com ele, pega a sua Bíblia, vai para o teu quarto, e o texto fala, entra no seu quarto, fecha a porta, ora teu pai em secreto, ele em secreto te recompensará, ele te recompensará, ele vai te ouvir. Então, constantemente buscar a presença dele. A Bíblia também fala, né, aqueles que me buscam de madrugada me acham, me encontram. Faça oração, faça campanha, faça jejum, é jejum e oração que faz com que a gente se conecte mais com Deus e ler a palavra e meditar nela. Meditar é ouvir, ver o que Deus quer dizer e como aplicar ela no dia a dia. Aí isso vai fazendo com que a gente vá se lapidando e vá melhorando ao longo do tempo. E tudo aquilo que você viveu lá no passado não te condena mais, por quê? Quanto mais você lapidar o seu coração e quanto mais você andar nos caminhos do Senhor, menos o inimigo vai poder acessar a tua vida e mais liberto você será ao longo do tempo. Porque a libertação também vem disso. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se você resiste e muda de caminho, porque é uma decisão sua, o inimigo não tem mais brecha em você. Logo ele desiste. Então, pense que tudo é um processo, vai do que você escolhe. Um dos pontos principais que o inimigo das nossas almas tem, né? Porque a Bíblia também diz, nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados, potestades, dominadores da região celestial, contra esses seres espirituais, que induzem, que influenciam, que distorcem a realidade, que são ilusionistas, fazem a gente entender uma coisa diferente do que é. E tudo isso atrapalha muito, porque nos relacionamentos, muitas vezes os conflitos que a gente tem não é nem pelas pessoas, é pela ilusão criada pelo inimigo, porque as pessoas dão brechas, a gente dá brechas o tempo todo. E aí o inimigo faz ali uma ilusão e a pessoa começa às vezes a ter uma impressão errada da gente por causa de uma ilusão do inimigo. Tudo isso a gente precisa levar em consideração, porque Deus vai mostrar para você o que é o que não é. Quando você busca por discernimento, busca por entendimento, às vezes Deus vai te mostrar, isso aqui é parte comportamental.
caráter da pessoa, perfil. Não, isso aqui é espiritual. Repreenda, entende? E tem horas que você só vai saber, tem horas que você vai precisar agir. Mas por que Deus mostraria algo para mim no plano espiritual se não é para fazer nada? Para você saber o que está acontecendo ali, para você saber quais ferramentas usar naquele contexto, com aquela pessoa, com aquelas pessoas específicas. Porque às vezes, se você não souber, você vai achar que tudo é comportamento, e não é. Nem tudo é. Porque quando a pessoa tem brechas, o inimigo entra e usa a pessoa e sai, isso é muito comum para quem tem visão espiritual, tem discernimento, tem sensibilidade espiritual, você vê quando a pessoa está acompanhada ou não. O que acontece? Ela não tem consciência. Tem dois tipos de atuação do inimigo. Aquele que ela tem consciência e não consegue se controlar, e aquele que ela não perde a consciência. E ela não percebe que fez isso. Isso é o pior. E é muito comum. E é nesses casos que a gente tem que aí entrar com ferramentas de oração e jejum. Porque nesses casos é que você observa, né? Que a pessoa às vezes ela perde a consciência porque o inimigo usa naquele momento, depois ela não consegue mais observar, ela não consegue mais saber o que ela fez. Aí ela vem, o que foi? Por que você está agindo assim? E ela não lembra do que ela faz, do que ela fez. Isso acontece. E por quê? Porque ela deu brecha em algum momento e o inimigo é uma pequena brecha muito sutil. Pronto, aí ele vai arrombando a sua casa, o seu templo, a sua vida, o seu corpo. Então é por isso que a gente tem que vigiar e orar o tempo todo. Pensar em tudo que você fizer, fazer para a honra e glória de Deus. Isso aqui glorifica a Deus? Ok. Isso não glorifica a Deus? Opa, me ajuda a não fazer isso, Senhor. Me ajuda a conseguir. Me dê ferramentas para que eu consiga ultrapassar esses limites. O que a gente vê muito aqui nesse texto de Jeremias é que Jeremias confiava em Deus. Então, independentemente do que você viver, às vezes você pode estar numa situação que você não vê saída, né? E geralmente o inimigo faz a gente pensar isso, não tem saída. Mas Deus, ele pode vir sim e mudar de uma hora para outra tudo. Porque as suas habilidades você desenvolve, o seu planejamento você monta. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre vem do Senhor. Faça o melhor com seus planos, porém, sempre busque a presença dele para que você consiga viver o que ele tem para você. Confie em Deus, confie que ele está preparando o chão para você pisar a todo o tempo. Por mais que pareça difícil, quais personagens na Bíblia que tiveram uma vida fácil dos que seguiam a Deus? Aqueles que são chamados, são escolhidos, a gente nunca, né? Aqueles que creem, recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nunca a gente vai ter uma vida fácil. A gente sempre vai ter uma vida dependente de Deus o tempo todo. E isso é muito bom porque ele cuida da gente. Porém, quando a gente erra, um passo em falso, quando a gente não leva em conta todos os pontos daquele contexto que Deus nos mostra, a gente tem chances de cair. E quando a gente cai mesmo para destruição. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele nos avalia, nos estuda, sabe o que a gente faz, sabe quem a gente é, sabe as fraquezas, sabe como nos atingir. E aí, quando vem levante, pode observar. Você pode ficar um tempo tranquila. Do nada vem o levante, vem 3, 4, 5, 8 ao mesmo tempo. É um atrás do outro. Pode observar, no momento que você tem um leve momento que você se abala, algo externo aconteceu, uma situação difícil, alguma coisa que você teve que resolver, que você fica até desnorteado para pensar o que fazer a respeito, como agir. Aí naquele momento vem tudo. Isso são ataques espirituais, né? Então, o que a gente precisa entender ao longo do tempo? Quanto mais firmado em Deus, com o capacete da salvação, o escudo da fé, a palavra, enfim, tudo que você usa da armadura de Deus, palavra, fé, a sabedoria, tudo que você vai usar em relação às ferramentas que Deus te dá,
cada vez você vai se abalar menos. A chance com o tempo é que você caia menos e se abale menos. Mas isso quer dizer que você não vai ser derrubado? Não, quer dizer que a qualquer momento, às vezes, vem tantos levantes que você vai precisar, sim, sair do campo de batalha, voltar para a enfermaria para você se curar, para depois voltar para o campo de batalha de novo. A gente tem aí momentos de caverna, como Davi teve momentos que ele se escondeu na caverna para não morrer, para conseguir se recuperar, para daí estar pronto novamente, para avançar e continuar na linha de frente. E tem momentos que às vezes Deus vai te esconder na casa do seu inimigo. Né? Davi também ficou numa terra de filisteus por um período para fugir de Saul. Então, o que a gente observa com isso? Às vezes a gente pensa, nossa, mas teve uma situação difícil, mas a pessoa acabou indo lá perto de pessoas mais difíceis ainda. Deus faz isso para que a gente aprenda a lidar com pessoas mais difíceis ainda. Porque aí, quando você voltar a lidar com pessoas difíceis, você já está pronto, não te abala mais. É aquela ideia de Paulo, né? Paulo foi picado pela serpente, nada lhe fez. Quando a gente olha pelo plano espiritual, as pessoas esperavam que ele inchasse e morresse. Quando você é lapidado no meio da tempestade, qualquer navegação não te abala tanto, porque você já está treinado na tempestade. Então, o que é importante considerar no plano espiritual? Com o tempo, Deus sabe o que faz. Deus não vai trazer nenhuma circunstância a você que seja maior do que aquilo que você imagina e espera. Porque Deus vai, com certeza, te lapidar, te ajudar, te fazer pronta para o que Ele tem para você. Sejam de desafios e propósitos, como uma missão, como Ele deu para Jeremias, de pegar e falar, alertar o povo, porque você confrontar alguém não é fácil, vem frentes de reações imensas e diversas. Mas às vezes é o que vai ajudar a pessoa a sair daquilo, é o que vai ajudar a pessoa a se libertar, a pessoa a ter salvação ao final. Então, Deus vai te dar a dose certa para você conseguir ter efeito naquela vida. Igual medicamento, a gente sabe que a dose, a quantidade, como tomar aquele medicamento, a quantidade, quando, é o que vai fazer efeito, né? Então, se você tomar um medicamento abaixo da dose, pode não fazer efeito nenhum. Se você toma acima da dose, pode ser mortal, pode ser um veneno ao invés de ser um medicamento. Mas se você toma na dose certa, ela vai ser curativa. Então, não duvide do que Deus está fazendo na sua vida. Assim como Ele fez na vida de Jeremias, assim como Ele faz na vida daqueles que confiam nele. Que Deus abençoe muito a você. E vamos fazer uma oração para a gente finalizar essa live. Se você está aqui me acompanhando agora, nesse momento, saiba que Deus, Ele tem um plano para você. Não deixe de confiar nele, não deixe as coisas saírem do controle, achando que Deus não está vendo nada. Deus está controlando tudo. E Deus tem propósitos. É mais importante para Deus o seu coração estar nele, você estar garantido nele, salvo nele, do que você está bem aqui e caminhando passos largos da porta larga, que vai te conduzir à perdição. Nada é à toa. Confia. Deus vai ser com você para livrar você nos momentos que forem precisos e necessários, ok? Vamos fazer uma oração, então. Senhor Deus e Pai, clamo a Ti em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, nossas vidas, abençoe essa pessoa que está aqui me ouvindo agora. Clamamos a Ti em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha conduzir, restaurar, libertar, trazer cura, ó Pai, trazer o necessário para esta vida. E clamamos a Ti, ó Pai, para que essa pessoa consiga confiar cada vez mais em Ti, entregar os seus caminhos a Ti e consiga viver a vida plena que vem de Ti, ó Pai, com a paz que só Jesus dá, que transcende todo entendimento, Pai, que é a paz de Cristo. Clamamos a Ti em nome de Jesus, Pai. E em nome de Jesus, peço, Pai, que o Senhor possa estar salvando essa pessoa que está nos ouvindo, escrevendo o nome dela no livro da vida, escrevendo o nome dele no livro da vida, que ele possa ser salvo por Ti, e que agora ele possa receber Jesus Cristo como seu Senhor, seu único, exclusivo Salvador, Senhor da sua vida, e possa viver
a partir de agora, ó Pai, que Cristo viva nessa pessoa. Em nome de Jesus, traz transformação, traz salvação, traz mudança de vida, traz, ó Pai, o Teu Espírito Santo para habitar na vida dessa pessoa. Clamamos a Ti em nome de Jesus Cristo, porque sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, que ouve a oração daqueles que clamam a Ti, ó Deus, e onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor estaria ali. Então, clamo a Ti, ó Pai, para que minha oração com a oração dessas pessoas, dessa pessoa que está nos ouvindo, ó Pai, seja atendida por Ti, e que o Senhor possa restaurar essa vida, libertar de todo mal, proteger também, ó Pai, cada um de nós, ó Pai, me proteger de retaliações espirituais e proteger a pessoa, ó Pai, das retaliações espirituais que ela possa vir a ter, ó Pai, para que ela possa ser liberta. Em nome de Jesus Cristo, clamamos a Ti e pedimos, sabendo que a Tua graça, ó Pai, nos basta, sabendo que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, sabendo que o Senhor está conosco e que o Senhor vai fortalecer essa vida, ó Pai, pela Tua imensa graça, poder e amor. Agradecemos muito e lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe muito a você e a sua família. Gratidão e até o próximo vídeo.